Olá, bom dia, ou boa tarde ou boa noite. Esse é o canal Machosfera Bioquímica, Saúde e Fisiculturismo. E o assunto de hoje é: por que mudar a alimentação após os 30 anos? Mas antes, curta, comente, compartilhe. Para quem não me conhece, meu nome é Reginaldo, sou bioquímico, sou engenheiro químico, sou pesquisador dos processos de envelhecimento do corpo e também sou signatário de protocolo de medicina ortomolecular, que é a parte da ciência que a gente estuda o que cada componente dos alimentos faz no seu corpo em termos de reações químicas, metabólicas e catabólicas. E sabendo o que cada componente dos alimentos faz no corpo, dá para prevenir, evitar e até curar algumas doenças. Sem maiores delongas, vamos pro vídeo. Gente, hoje eu estou começando a entrar nos vídeos do envelhecimento do corpo. Então, hoje é o primeiro vídeo da série. E hoje eu vou convidar vocês para fazer uma reflexão comigo de uma coisa que todo mundo sabe, mas ninguém nunca parou para pensar. Então vamos lá. Quando eu comecei a pesquisar esse processo de envelhecimento, já formado em bioquímica, uma das minhas metas foi pesquisar só a sarcopenia. Para quem não sabe o que é a perda de massa muscular, que começa ali pelos 30 e poucos anos. E eu vou convidar vocês para fazer uma reflexão. Vocês me desculpem que eu estou um pouquinho resfriado hoje. Uma reflexão daquilo que eu já falei que todo mundo sabe, mas ninguém nunca pensou. Então, qual que é essa reflexão? Vocês já repararam que não existe atleta de competição competindo após os 34, 35 anos? Todo mundo sabe. Quem não se lembra do cara que era o Usain Bolt lá, que era aquele corredor de velocista, né? 100, 200 metros rasos, que ele foi recordista, e ele já vinha com um monte de lesão há uns 2, 3 anos. Eu acho que ele, se eu não me engano, ele estava na Olimpíadas do Brasil em 2016, se eu não me lembro, não me recordo direito se era 2016 a Olimpíada. E ele teve um final melancólico, que ele quase não conseguiu concluir a prova, teve uma lesão irreversível no joelho. Ele já vinha com problemas de lesões, né? E ele fazia infiltração e estava tentando continuar competindo, mas já estava naquela fase que as lesões estavam começando a se tornar irreversível. Bom, para quem não sabe, aquilo que ele teve é uma artrose, tá, gente? E a artrose é muito fácil você combater ela com alimentos. Acho que é uma das coisas mais fáceis que tem é combater ela com alimentos. E ele estava, se eu não me engano, com 34 ou 35 anos na época que ele terminou a Olimpíada de forma bem melancólica, que ele quase não conseguiu concluir a prova porque deu uma lesão no meio da prova. Aí ele terminou de andar mancando, ficou em último lugar, evidentemente, mas terminou de andar mancando. E o que é isso, né, gente? Bom, todo mundo sabe que não tem atleta depois dos 34 anos. Vou citar vários exemplos. Então, você pega futebol, voleibol, tênis de mesa, tênis de quadra. Quem não lembra do Guga também, que teve aquele problema no quadril, teve que fazer uma cirurgia, depois nunca mais conseguiu competir, né? Era um desgaste nos ossos da bacia, que é muito desgastante para a maioria dos atletas de competição. Só que muita gente não sabe que isso aí poderia ser evitado se ele mudasse a alimentação aos 30 anos. E aí tem uma explicação, né? Bom, acontece que quando eu fui pesquisar a sarcopenia, né, que era o processo de perda de massa muscular, mesmo da minha formação de bioquímica, eu já sabia que o problema tinha a ver com o intestinal. Eu não sabia a clareza que eu sei hoje, tudo que eu posso explicar para vocês. Então é assim. Até os 20 e poucos anos, você tem uma bactéria digestiva, eu já falei dela aqui, que é entre as mais famosas é a Streptococcus buccalis. Só lembrando que bactérias tipo Streptococcus são bactérias bem agressivas em termos de infecção, se ela desenvolver infecção. Mas bactéria só desenvolve infecção
quando ela encontra tecido lesionado, tá? Porque a bactéria é uma célula viva, então ela tem que encontrar um tecido lesionado para ela começar a formar uma cultura de bactéria ali e começar bactéria. Mas a gente convive com bactéria normalmente, tá? Mas a Streptococcus buccaris, que é uma das principais, vamos dizer, causadora da cárie, ela é uma bactéria digestiva. Porém, ela tem uma capacidade de decomposição proteica de 6 vezes maior que uma que a gente consegue suplementar no supermercado, que seria o lactobacilo, por exemplo, que é a bactéria do leite, né? Você compra lá o Chamito, Yakult, qualquer um que você compra. Ou você compra o leite de fazenda que já vem com a bactéria digestiva, e tem hoje 2 marcas aí de leite, que é, se não me engano, o Serra Mar, Fazenda Bela Vista, está voltando a produzir leite pasteurizado que vem com a bactéria digestiva por causa dessa nova tendência que muita gente está abandonando do leite de caixinha devido ao excesso de conservante e outras porcarias que estão pondo dentro dele. Mas só é um parênteses. Então, o que acontece? 20 e poucos anos, você pega essa bactéria digestiva. Quando você está comendo embutidos, vou dar o exemplo, por exemplo, os embutidos que eu conhecia, que eu comia, né, consumia, basicamente calabresa e presunto. Sempre gostei desses 2 tipos de embutidos, sempre consumi eles. Então, eu consumia eles e quando mais novo, com certeza absorvia. Por quê? Por que eu estou falando que absorvia? Porque eu não tinha problema com eles. Mas quando eu passei dos 30 anos, foi quando me deu o esporão calcâneo, que é assunto para um outro vídeo, e que vem de embutidos, tá? O problema vem de embutidos. E a maioria dos médicos fala para você assim, mas você passa dos 30 anos, 30 e poucos anos, esporão calcâneo, problema de nervo ciático, fascite plantar, todas essas coisas, fala, isso aí é da idade. Na verdade, não é da idade. Na verdade, é da alimentação inflamatória que a gente faz. Olha só. Então, o que aconteceu comigo? Aí eu fui pesquisar a sarcopenia. Na minha cabeça de bioquímico já, eu sabia que depois dos 30 e poucos anos, eu precisava me preocupar com o processo de envelhecimento, porque só eu, como um cristão que sou, e preocupado com isso, eu só não queria ficar um velhinho fraco. Porque na minha cabeça esse negócio de você se tornar uma pessoa bem de idade, precisar de uma pessoa para... Você não tem músculo para ir no banheiro, precisar de uma pessoa te levar para ir no banheiro, para fazer necessidades fisiológicas, essa coisa é muito degradante na minha cabeça. E acontece que tudo isso tem a ver com alimentação. Sarcopenia, perda de massa muscular, porque dá para reverter só com alimentação. E aí é onde eu bato na tecla, muita gente fala, resultado da academia tem a ver com treino. Não, 80%, 85% do resultado da academia tem a ver com a sua alimentação. Então, eu estou em ambiente de academia porque eu estava pesquisando os processos de envelhecimento do corpo e não queria ter perda de massa muscular. Sabia que era possível evitar. Então, na minha cabeça, eu já sabia falar, não, mas eu tenho que comer mais proteína. Então, na época que eu não sabia todo o problema, eu pensava que bastava comer mais proteína. Bom, vamos lá. Então, na verdade, é assim. Depois dos 30 anos, você tem que se preocupar em comer proteínas e se preocupar com o processo digestivo e da parte de absorção desses nutrientes das proteínas. Que são o quê? São os aminoácidos essenciais, vitamina K2 que vem junto, coenzima Q10 que vem em proteína animal, todas essas coisas que faz você deteriorar sua qualidade de vida e sua saúde, está em proteína animal. E está ligada à área de massa muscular, de movimentação e perda de testosterona. Olha só que legal. Então, o que aconteceu comigo foi isso. Eu estava pesquisando só a sarcopenia, sabia que eu precisava consumir mais proteína para não perder massa muscular, mas não sabia exatamente de onde vinha o problema. E aconteceu comigo foi o seguinte, eu puxei um fio do novelo, que estava pesquisando a sarcopenia, e de quebra apareceu um monte de outras coisas. Eu falei, nossa, é muito mais simples do que eu pensava. Se você mudar a sua alimentação com o foco, você vai manter testosterona saudável, você vai ter um cara de 50, 60 anos, com testosterona, com massa muscular, com disposição, com tudo que
que tem a ver com a alimentação, e essa alimentação tem a ver com proteína, e se preocupar com o processo digestivo. E agora eu quero fazer um parêntese, porque que a gente fala assim, você deve se preocupar com a alimentação de proteína. Então, basicamente o que eu quero dizer é o seguinte, eu vi um movimento assim das próprias pessoas parando de consumir, poucas pessoas, mas eu vi esse negócio que foi um negócio legal. Muitas pessoas parou de consumir pão no café da manhã e adotou o ovo cozido. Eu acho legal, tá no caminho. Porém, o ovo, eu já falei, o ovo é excelente fonte de proteína, a albumina é uma proteína excelente. Só que assim, o ovo não tem como acelerar, mas tem como fazer a digestão correta do ovo. Então, comer 2 ovos cozidos de manhã, só o ovo cozido, não é tão legal. Mas quer ver uma dica legal que se faria, que melhora a digestão e a absorção, se você se preocupa em absorver proteína? Por que você não pica um tomate e come 2 ovos cozidos junto? Então, pica um tomate, pica os 2 ovos cozidos, põe um salzinho, azeite, o que você quiser temperar. Pode comer isso, é proteína, não tem problema. Proteína te sustenta se você estiver absorvendo. Entenda isso, gente. Proteína te sustenta se você estiver absorvendo. Então, precisa se preocupar com a absorção. Então, se você comeu 2 ovos cozidos com tomate, põe um salzinho, azeite, se você gosta, ou se não gosta, não põe. E pode tomar seu café com leite normal, principalmente para quem tem mais de 30 anos, porque você vai precisar de proteína. Então, o que você já come de carboidrato nas frutas, nas outras coisas, não tem problema. A proteína te sustenta, desde que você esteja absorvendo. Porque essa é uma das coisas que eu quero explicar, porque que as pessoas às vezes enganam. Ele pensa que, por exemplo, comer amido é que vai sustentar. Não, amido depois dos 30 anos só vai servir para te engordar. E por que eu falo de mudar a alimentação? Porque se você faz até os 30 anos uma alimentação que você nunca se preocupou com isso, com a absorção, com a decomposição de proteína, com a absorção correta dos aminoácidos das proteínas, provavelmente sua alimentação é inflamatória. Então você come uma alimentação inflamatória até os 30 anos e não está sabendo. Mas não é o problema que você não deve comer outras coisas. É que até os 30 você tem mais liberdade para comer. E depois dos 30 anos você tem que se preocupar mais, comer de forma correta proteína, se preocupar com a digestão, se preocupar com a absorção, por causa desses processos, que são três ou quatro processos de envelhecimento que acontecem tudo ao mesmo tempo na virada de chave do 30 e poucos anos. Algumas pessoas mais, outras menos, e tem gente que faz uma alimentação tão inflamatória que com 20 e poucos anos está com o metabolismo estragado. Então funciona assim, aos 30 e poucos anos, se você for uma pessoa normal, não exagerada, você vai ter a diminuição do seu metabolismo, que é o fígado, que ele diminui gradativamente de absorver gorduras, açúcares, e conseguir queimar esses carboidratos mais nocivos, que é o amido, que é pura glicose, que é açúcar do mel, e, por exemplo, as gorduras, que eu já falei para vocês que o nosso corpo suporta um pouquinho de gordura, suporta um pouquinho do açúcar do mel, suporta açúcar, mas não em exagero, tá? Por quê? Porque a formação o que você mais precisa, principalmente depois dos 30 anos, é as proteínas e se preocupar com a absorção. E por que isso? Porque até os 30, já falei, 20 e poucos anos, você tem bactérias digestivas muito fortes. Então você come um pouco de proteína animal e você absorve bem. Por quê? Porque a bactéria digestiva Streptococcus buccalis, por exemplo, que é uma das causadoras da cáries, ela é tão forte que ela decompõe qualquer tipo de proteína. Então até os embutidos ela consegue absorver. Por que consegue absorver? Porque ela tem uma capacidade de decomposição proteica muito alta, e ela é uma bactéria muito resistente. Então, os conservantes dos embutidos até os 30 anos, a maioria deles não faz nem cócega nessa bactéria. Então, é isso que acontece. Por que o cara come uma alimentação mais trash, digamos assim, mais bagunçada, e ainda ele consegue se nutrir por causa dessa bactéria digestiva? Quando você vai perdendo, sua microbiota digestiva intestinal vai se tornando mais fraca com a idade, aí você já tem que se preocupar com a alimentação mais com esse foco. Então, comendo proteína, sempre se preocupar com prebióticos digestivos, que a gente chama sempre prebióticos, são as frutas digestivas, mas não é toda fruta que é digestiva. Existem outros alimentos que não são frutas, que são digestivos, dando só os exemplos, né? Já falei e vou falar de novo, né? Cenoura,
beterraba, por exemplo, são tubérculos, que é como se fosse uma extensão do caule, mas tem a característica bioquímica de fruta, então também enquadra como se fosse uma fruta digestiva do ponto de vista de fazer digestão de proteína animal. Tem o palmito, que é miolo de caule, tem couve-flor e brócolis, que são flores comestíveis, né? Então, tem uma série de alimentos que a gente enquadra como prebióticos, que vão ajudar a digestão de carne, ovos, leite, queijo. Queijo não dá para acelerar, tá? Mas que ajuda na digestão desse tipo de proteína. Então, basicamente, o que eu queria explicar é isso, é que se você quer evitar, por exemplo, perda de sarcopenia, principalmente depois dos 30 anos, você tem que se preocupar mais com o processo digestivo de proteína, mas comer proteína sem se preocupar com o processo digestivo, você provavelmente não vai absorver. Então, se preocupa com a digestão e absorção correta de proteína. Então, quer comer ovos cozidos no café da manhã? Quer? Gosto de comer ovo cozido. Ótimo! Mas adota, por exemplo, um tomate, que é uma fruta digestiva excelente, vai combinar com ovo. Então, você cozinha 2 ovos, põe um tomate picado, só mistura ali, põe como se fosse uma salada de ovo com tomate. Pode comer, pode tomar seu café com leite, que é muito mais saudável que pão, que essas coisas que só engordam. E você estando absorvendo esses aminoácidos da proteína do ovo, você não vai ter tanto perda de massa muscular e vai ter disposição, porque é uma alimentação que te dá disposição. O assunto do vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado, curta, comente, compartilhe. E nós vamos dar sequência agora de todos os processos de envelhecimento do corpo, até concluir, no mais tardar em 2 meses, depois eu vou ver se eu vou continuar com o canal ou não. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curta, comente, compartilhe e até o próximo vídeo, valeu, obrigado!